Olha, a inteligência artificial está em todo lugar, né? Mas o que a gente não vê por trás desses aplicativos, dos chatbots que usamos todo dia, é uma disputa de poder global gigantesca. E é exatamente sobre o que está em jogo que a gente vai falar agora. Parece que, de um dia para o outro, a inteligência artificial simplesmente explodiu. Sabe, de repente, ela está mudando o jeito que a gente trabalha, que a gente cria, que a gente se comunica. A grande pergunta é, como é que a gente chegou nesse ponto tão rápido? E aí a gente começou a ver uma enxurrada de nomes conhecidos, né? Google, OpenAI, lançando um modelo de IA atrás do outro, cada um parecendo mais poderoso que o anterior. Foi o estopim de uma verdadeira corrida tecnológica. Só que toda essa inovação, tudo isso que a gente está vendo, é só a pontinha do iceberg. O que está acontecendo de verdade por baixo da superfície é uma competição estratégica, uma disputa que vai literalmente definir o futuro do poder global. Então, para a gente entender isso melhor, vamos começar pelo que está na cara de todo mundo. Essa chegada, quase que da noite para o dia, de um monte de modelos de IA. E quando a gente olha para essa lista dos principais modelos, um padrão fica muito claro, né? A inovação está super concentrada. A grande maioria vem dos Estados Unidos e a China está surgindo ali muito rápido como único concorrente de peso. Essa concentração de poder já é o primeiro sinal dessa briga geopolítica que está rolando. Pois é, e essa disputa, ela vai muito, mas muito além de saber qual é o melhor chatbot para usar. O que está em jogo aqui é uma nova corrida global. Quem liderar em IA agora pode garantir domínio econômico e influência geopolítica não por anos, mas por décadas. Tem uma frase ótima da ex-CEO da IBM que diz que o segredo não é só ter os dados, mas fazer as perguntas certas. E é exatamente isso. Hoje as perguntas mais importantes não são sobre tecnologia, são sobre estratégia. E quem está fazendo essas perguntas não são mais só as empresas, são as nações. E nesse jogo, a gente vê duas estratégias completamente diferentes. De um lado, os Estados Unidos, apostando tudo na força do capital privado, das suas gigantes de tecnologia. Do outro, a China, com uma abordagem totalmente estratégica, liderada e impulsionada pelo próprio Estado. E os números não mentem, eles confirmam essa dinâmica. Dá uma olhada. Os Estados Unidos ainda estão na frente, com mais modelos de ponta, mas o crescimento da China é impressionante. É muito acelerado. Isso mostra que essa liderança americana não está nem um pouco garantida. Essa corrida, gente, está longe de terminar. Mas olha, seria um erro pensar que essa corrida é só entre Estados Unidos e China. Tem outros jogadores importantes entrando no campo. A Índia, por exemplo, está criando seu próprio caminho. O foco deles é usar a IA para resolver problemas internos, sabe? Coisas como agricultura, saúde. Isso mostra que não existe uma única fórmula para o sucesso. Ok, mas tem um detalhe fundamental em tudo isso. Toda essa inteligência artificial, todo esse software incrível, não funciona sem uma coisa bem física: os microchips avançados. E é exatamente aí, nesse ponto, que a competição vira uma batalha de verdade, uma luta pelo que estão chamando de o novo petróleo. Isso mesmo, os semicondutores, os famosos chips, eles são basicamente o motor, o hardware que alimenta toda essa revolução da inteligência artificial. Então, o ponto crucial é este. Quem controla a produção e o fornecimento desses chips, bom, esse país tem um poder estratégico gigantesco nas mãos. E o que aconteceu? Isso levou ao que a gente chama de guerra dos chips. Os Estados Unidos perceberam a vantagem que tinham e, pá, impuseram restrições comerciais pesadas. A ideia era criar um gargalo, um ponto de estrangulamento para frear, de propósito, o avanço da China nessa corrida. Agora, a coisa fica ainda mais séria. Porque quando essa tecnologia de ponta, essa disputa toda, chega no campo de batalha, aí os riscos dessa competição global atingem um patamar completamente diferente e muito mais perigoso. Pois é, e aí a gente se depara com uma das questões éticas mais complicadas da nossa era. Essa ideia de uma máquina decidir sobre vida ou morte faz a gente precisar entender os níveis de autonomia que existem. Os especialistas costumam dividir em três. No primeiro, tem sempre um humano que aperta o botão, que dá a aprovação final. No segundo, a máquina pode agir sozinha, mas o humano tem um tempo para intervir e dizer não. E no terceiro, no terceiro nível, o humano está totalmente fora do ciclo. A máquina decide tudo sozinha. E isso, claro, redefine completamente o que a gente entende por guerra. E o debate sobre isso é intenso. De um lado,
tem gente que aponta os possíveis benefícios militares. Do outro, um alerta enorme sobre as questões éticas. Afinal, de quem é a culpa se a máquina errar? E qual o valor da vida humana quando uma máquina pode decidir sobre ela? Com riscos tão absurdamente altos, é natural que o mundo todo agora esteja correndo para tentar descobrir um jeito de controlar essa tecnologia tão poderosa. E veja bem, não é uma discussão teórica, e se? Não. O número de incidentes reais envolvendo IA já está crescendo de forma exponencial. A gente está falando de desinformação, falhas críticas, tudo isso está acontecendo agora. E por isso a necessidade de regras se tornou uma urgência global. E nesse cenário todo, a União Europeia está seguindo por um terceiro caminho. Eles estão se posicionando como uma espécie de superpotência da regulamentação, com foco total em segurança e ética. A grande jogada deles já é chamada Lei de IA, que é bem interessante. Ela basicamente classifica os sistemas por nível de risco. As aplicações consideradas de risco inaceitável, como sistemas de pontuação social, são simplesmente proibidas. As de alto risco são superregulamentadas. E as outras, como as que geram conteúdo, precisam ser transparentes, avisar que aquele conteúdo foi feito por IA. Então, no fim das contas, a gente fica com a grande questão. Nessa corrida maluca pela supremacia em IA, será que é possível fazer a inovação e a responsabilidade andarem juntas? Ou será que uma vai acabar sendo sacrificada em nome da outra? É uma pergunta pesada, eu sei, mas o futuro de todo mundo pode depender dessa resposta.